Eu quero mostrar para vocês algumas reportagens bastante interessantes, que traz algumas lições para a gente e, de certa forma, nos entristece um pouco, quando nós começamos a examinar a nossa própria vida, não a vida do irmão, a minha vida, diante disso que eu vou mostrar para vocês. Olha só a primeira reportagem. Fãs formam fila de madrugada para ver o show da virada cultural. Formam fila que hora? De madrugada. Eu pergunto e você reflita cada um na sua própria vida. Se a Igreja Central de Salvador agendar para o próximo domingo um culto que vai começar às 4 horas da manhã, você vem? Pense. Você vem? Essas pessoas vão de madrugada por uma fila incômoda para poder participar de um show e adorar os seus deuses, os seus ídolos. Pense. Outra reportagem. Fãs passam 6 horas na fila para ver show de Anitta em São Vicente, litoral de São Paulo. 6 horas. Você acha que é gostoso ficar 6 horas numa fila? E você acha que eles estão gostando de ficar 6 horas numa fila? Não. Mas pelos seus ídolos eles fazem qualquer coisa. Se submetem. Então a pergunta que eu faço para que cada um reflita na sua própria vida. 6 horas numa fila para ver os seus deuses. Você suportaria ficar 6 horas na casa de Deus, em culto e adoração? Lembre-se, irmãos, de uma coisa. Essas pessoas passam 6 horas numa situação absolutamente desconfortável para adorar os seus deuses. E muitas vezes eu não suporto passar 1 hora num banco acolchoado e no ar-condicionado. Vocês estão entendendo o que é adoração, sim ou não? Por isso muitas vezes damos a máxima ênfase ao louvor, porque louvar é fácil. Canta, louva, elogia ao Senhor. Mas a adoração é fácil? A adoração requer renúncia, requer sacrifício. E essas pessoas estão fazendo sacrifícios pelos seus falsos deuses. E eu pergunto, temos feito sacrifícios pelo nosso Deus, Todo-Poderoso, verdadeiro, Criador do Universo e o nosso Salvador? Olha outra reportagem. Com show marcado para maio, fãs da banda BTS, que é uma banda sul-coreana, já acampam na fila do estádio. O show foi em maio. Os fãs já estavam acampados na porta do estádio em março. Então, quando tinha jogo do Palmeiras ali, esses fãs tinham que tirar suas barracas e ir para o outro lado da rua. Quando acabava o jogo do Palmeiras, eles pegavam as barracas, colocavam de volta na frente do estádio. E passaram assim 2 meses, 3 meses, aguardando o show para adorar os seus deuses. Outra reportagem. Mães dormem na fila para comprar ingressos do BTS para suas filhas. As mães dormiam na fila para comprar ingressos. Eu pergunto aos pais presentes. Comprar uma Bíblia para o seu filho é caro demais? Comprar uma lição de escola sabatina para o seu filho é caro demais? É difícil demais? Imagine que a Casa Publicadora Brasileira publicasse a seguinte informação. Irmãos da igreja, as lições desse trimestre estão limitadas. Então você precisa correr para adquirir sua lição. E você demorou um pouquinho como um bom brasileiro e percebeu que para conseguir comprar uma lição, ou para conseguir comprar uma Bíblia, ou para conseguir comprar um livro do Espírito e Profecia, você vai precisar dormir numa fila. Você faria? Eles fazem. Pelos seus deuses. Temos feito pelo nosso. Olha outra. Olha que impressionante isso aqui. Fã fica 6 meses acampado na fila para ver show do Justin Bieber. 6 meses. Isso é adoração ou não é? É adoração. É gostoso ficar 6 meses na fila? Eu acho que não. Mas pelos deuses deles, eles fazem qualquer coisa, eles se submetem a qualquer coisa. Me responda uma coisa. Se você estivesse doente, viria à igreja doente? Olha que interessante isso daqui. Com quê? Com câncer em remissão, ou seja, um tratamento de câncer. Fã da banda BTS enfrenta 3 dias na fila para conseguir o ingresso. Irmãos, olhem para esta jovem. Ela tem pouco cabelo, por causa da quimioterapia, provavelmente.
ela está usando muletas e ela está com uma capa de chuva. 3 dias na fila. E muitas vezes eu tenho desculpas tão variadas para não ir à igreja. Qual é a sua desculpa? Agora eu pergunto uma outra coisa. Imagina que você levantou hoje pela manhã e estava caindo, como se diz, um toró. Uma chuva torrencial, tremenda. Não responda, pense. Você viria para a igreja assim mesmo? Olha que interessante os torcedores do São Paulo aguardando o começo do jogo no Morumbi. Olha lá. Alguns com capa de chuva e outros assistindo o jogo literalmente debaixo d'água. Porque eles estão ali para ver os seus deuses, para adorar os seus deuses. E aí eu pergunto, se estivesse chovendo muito hoje, você viria à casa do Senhor? Pense. Agora eu vou além, vou complicar um pouco as coisas. Imagine que você acordou hoje pela manhã e percebeu que estava nevando. Eu pergunto, você viria à igreja nessas condições? Olha isso daqui. Conseguem ver o que é isso? Um grupo de torcedores no estádio, torcendo ali para o seu time, seja lá o que for, debaixo de neve. Irmãos, vocês conseguem entender o que é adoração? Adoração é submeter-se a alguém, mesmo que isso não seja confortável para você. Porque você o ama, porque você o adora. Então eu pergunto uma coisa, Deus tem para o seu povo, principalmente nesses últimos dias, uma alimentação que Ele escolheu para nós? Sim ou não? O que faz o verdadeiro adorador? Ele pode não gostar daquela alimentação, mas se foi Deus que pediu, gostando ou não, Ele faz. Isso é adoração. Por isso que muitas vezes é mais fácil louvar. Então vamos falar de louvor, que é mais simples. Agora, adorar não é tão simples assim. Será que adoração é música? Ou são coisas diferentes? Eu posso ter adoração sem música? Sim ou não? Sim. Então, se eu posso ter adoração sem música, então adoração e música não são a mesma coisa. Agora, a música, ela precisa me levar à adoração. E para que a música me leve para a adoração, eu tenho que saber o que a adoração é, em primeiro lugar. Outro detalhe, adoração e louvor é a mesma coisa? Não. Eu posso louvar a um ser humano? Posso. Louvor é apenas um elogio. Agora, eu posso adorar um ser humano? Então veja que adoração e louvor não são a mesma coisa, mas o louvor, ele deve me levar à adoração. E para que o louvor me leve à adoração, ele tem que ser direcionado única e exclusivamente a quem? A Deus, porque quando há louvor a ser humano, não pode haver adoração a Deus. Outra pergunta, adoração é um programa, um evento? É vir à igreja? Eu posso vir à igreja e voltar para casa sem ter adorado a Deus? Posso, perfeitamente. Então veja que a adoração não é vir à igreja em essência. Será que a adoração é uma emoção, um sentimento? Eu posso sentir uma grande emoção e não ter adorado a Deus? Também posso. Então veja que a adoração não é uma sensação, não é um sentimento. Então nós precisamos entender o que é adoração. Outra pergunta que eu faço. Quando eu vou à igreja, eu vou para assistir um culto ou eu vou para oferecer um culto? Temos que pensar. Por que isso é importante para nós? Porque quando eu saio de casa para ir à igreja assistir um culto, então o culto tem que agradar a mim, porque eu vim assistir. Mas quando eu entendo que eu não vou à igreja para assistir um culto, eu vou à igreja para dar um culto, oferecer um culto, prestar um culto a Deus, as coisas mudam. Porque agora o culto tem que agradar a quem? Mesmo que não agrade a mim.